Olá, sou Leda Pinho e chego com mais uma edição do nosso Minas Agora. Hoje eu converso com o jovem psiquiatra Dr. Marcelo Carrijo, que vai falar conosco a respeito de vários problemas que a gente percebe e vê aí em toda a nossa sociedade, mas especificamente transtorno de personalidade. Você sabe o que é isso? Nós vamos ficar sabendo agora. Doutor Marcelo, um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. E eu fiquei curiosa quando conversávamos anteriormente a respeito de transtorno de personalidade, que eu devo lhe confessar, para mim, completamente desconhecido o tema. Pois é, para a grande maioria do pessoal também é desconhecido esse tipo de coisa aí. Até porque o transtorno de personalidade, de acordo com o manual diagnóstico de estatística de transtorno mental mais novo, que é o 5, de 2014, ele fala que o transtorno de personalidade ele consiste num desvio acentuado em relação à experiência interna e ao comportamento que ela vai apresentar, que desvia bastante da expectativa cultural da pessoa, geralmente. Como é que se percebe? Geralmente, o transtorno de personalidade, ele tem 4 áreas que a gente pode observar ele, que é a parte da afetividade, que é a variação como a pessoa reage emocionalmente a algum estímulo, seja certo. interno, seja externo. Tem a parte cognitiva, que é como que a pessoa vai se enxergar e enxergar as outras pessoas e eventos, como é que ela vai interpretar isso aí também. Tem a parte do controle de impulso e tem a parte da relação interpessoal também, que a pessoa, querendo ou não, todo mundo tem o tempo inteiro. Que acaba que o homem é um bicho social, claro, por si só, sempre foi. Então a gente tem vários tipos de personalidades diferentes. Só que no manual, pra gente, cada tipo de transtorno é diferente, é separado de um do outro. Esses itens, né, que o senhor falou. Então a gente tem 3 grupos, tem o grupo A, o B e o C. O B é o mais estudado, geralmente. Eles são separados mais a caráter didático do que diagnóstico em si. Olha. Porque ninguém consegue enquadrar em cima de um transtorno só. Ou seja, todo mundo tem um predominante, geralmente é um predominante, mas tem traço de muitos outros. Ou seja, uma pessoa que, vamos colocar o dependente, que é um transtorno de personalidade também, mas é um traço de uma personalidade que muita gente tem, que é aquela pessoa que tem dificuldade de chamar a responsabilidade para si por medo ou por falta de autoconfiança. Então ela acaba que deixa a responsabilidade para outra pessoa tomar, geralmente. Ela transfere, né? É aquela pessoa que corta os problemas dela e empurra nos outros, basicamente. É gente que muitas vezes a gente vê acontecer e é coisa que às vezes até irrita, às vezes, né? Sim. Não tem jeito. Não tem como, né? Acaba que isso aí, é por isso que a gente chama de transtorno, é uma coisa que está passando da conta. Uma família, uma mãe, um pai, tem um filho com transtorno de personalidade. Como é que esses pais vão perceber isso nesse adolescente? Eu escolhi falar de transtorno de personalidade não por ser um assunto muito simples, mas por ser um assunto que é muito pouco abordado e muito pouca gente procura saber. saber. Pouca informação a respeito, né? Não se fala muito disso. Mas, por exemplo, um transtorno de personalidade, se a gente fosse pegar, seriam os mais estudados, que é o do grupo B, que tem o borderline. O próprio nome já fala, é uma pessoa que é limítrofe entre o neurótico, que é aquela pessoa que tem dificuldade em lidar com a maioria das situações interpessoais que a pessoa tem, e o psicótico, né? Aquela pessoa que tem crença delirante, que às vezes tem até delírio, perda de realidade, de personalização. É um assunto bem complexo, mas muito complexo. Fala um pouco em cima do borderline, mas em cima do antissocial. Nesse caso aí, quando nessa segunda fase aí que você colocou, então já é uma coisa mais grave do que o sintoma inicial. Mas basicamente, igual a senhora colocou, dos pais que têm um filho com transtorno de personalidade. Acho que até tem um filme que eles fizeram há pouco tempo, que era uma criança que tinha traço de transtorno antissocial. Ou seja, ele era uma criança, um psicopata.
Então, assim, esse tipo de transtorno a gente já consegue detectar alguns traços deles no começo da vida. Claro que assim, eles vão ficar mais evidentes durante a adolescência. Certo. Mas um antissocial, por exemplo, é uma pessoa que aquela pessoa que tem muito pouca empatia por pessoas, ou por animais, ou por qualquer outro tipo de ser vivo. Ela apresenta um perfil semelhante a uma timidez? Não. Que não se diferente. joga, que não se apresenta? Não, é diferente. É. Esse é o tipo calculista. É aquela pessoa que a gente fala, vulgarmente falando, que é uma pessoa má, é uma pessoa ruim mesmo, que ele faz calculado. É uma característica do transtorno. É uma característica do antissocial. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele simplesmente não tem o mesmo sentimento de empatia que a pessoa que não tem esse tipo de problema apresenta. Certo. Entendeu? Então ele faz calculado. Ele sabe que ele vai ter vantagem em cima daquilo ali e vai fazer. Só que ele não se importa se prejudicar outra pessoa. Que interessante. Inclusive alguns até sentem prazer quando isso acontece. Quando está prejudicando alguma pessoa, causando dor ou causando sofrimento de qualquer maneira. Ao outro faz bem a ele, de certa forma, ele sente bem. Dá uma certa que a partir satisfação do para momento ele. que ele tem consciência do que ele está fazendo. Então, aquela pessoa que não respeita o bem de outra pessoa, ou os direitos de outra pessoa, não tem o mínimo peso na consciência de violar aqueles direitos daquela pessoa, às vezes sente até prazer, igual eu falei. É aquela pessoa que calcula o que ela está fazendo, sabe que vai causar mal, mas se para ela tá bom. Faz. Então assim, ela pode estar fazendo em benefício financeiro, em benefício social, vamos colocar, ou simplesmente por prazer. Ela busca realizar a satisfação dela. É o prazer dela em cima dos outros. E aí, apresenta-se então uma pessoa com transtorno de personalidade. Como é que é tratado isso? O tratamento é que é chato. Porque assim, eu acho muito importante alertar em cima do tipo de problema que acontece, mas o tratamento acaba que não é tanto a parte mais relevante do problema em si. Porque assim, a gente pode tentar entrar com um tratamento medicamentoso, que seria para tratar alguns sintomas de ansiedade ou de depressão que a gente vê em alguns transtornos, do tipo o borderline, que é o que eu te falei, que é aquela pessoa que tem uma dificuldade, é aquela pessoa que é meio que o 880. Extremista. Ao mesmo tempo que ela está extremamente satisfeita com o parceiro, ou com um amigo, ou seja, com quem for que ela estiver relacionando, ao mesmo tempo que ela está extremamente satisfeita, ela idealiza aquele parceiro perfeito. Qualquer tipo de qualquer acontecimento, atitude que a pessoa tiver com ela, seja evidentemente desagradável para ela ou não, basta ela interpretar errado. Então ela automaticamente já passa a detestar a pessoa. Então a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, que inclusive é um dos principais transtornos de personalidade associado com o transtorno bipolar, que é uma coisa que muita gente está começando a descobrir como é que funciona hoje. Exato. É aquela pessoa que tem aqueles relacionamentos intensos, difícil, que a pessoa varia daquela explosividade. Oscila muito. Oscila demais. Ao mesmo tempo que ela ama, ela odeia. Ao mesmo tempo que ela tá bem, ela tá brava, tá explosiva, tá impulsiva. Então a pessoa que às vezes, quando tá nervosa com o parceiro, vai lá e estraga o carro da pessoa inteiro, ou gasta o dinheiro que ela tinha para gastar tudo de raiva com coisa que ela não precisava, ou às vezes não podia nem comprar. Então esse aí é o tipo do borderline. É bem característico e assim, confunde muito com bipolar. Por isso que é um dos transtornos mais associados. Eu ia te perguntar isso agora, mas não tem nada a ver transtorno de personalidade com a bipolaridade? Ou tem um link nisso aí? São duas coisas diferentes. Assim, didaticamente diferentes. Né? Mas que tem alguma sintonia. Que tem uma sintonia muito grande. Então, em torno de, vamos colocar, de 20%, pelo que as estatísticas falam hoje, 20% das pessoas que têm diagnóstico de transtorno bipolar têm o transtorno de personalidade borderline associado. Então é linkado, né? Um com o outro. Agora, eu queria que você me explicasse, porque eu acho que nós não concluímos bem a respeito de como tratar o transtorno de personalidade. Voltando. Você falou da questão de medicamentos. A parte medicamentosa, ela visa tratar os sintomas que muitos desse transtorno apresentam, que é ansiedade,
depressão, impulsividade, isso aí a gente tudo consegue controlar. Mudança de comportamento. Basicamente isso aí. A gente consegue melhorar o humor ou estabilizar o humor, dependendo do jeito que a gente precisar. Mas só a parte medicamentosa muitas vezes não resolve. Não resolve. Para te falar a verdade, a maioria das vezes a parte medicamentosa sozinha não resolve. Não resolve. Então a gente tem que associar uma psicoterapia junto aí para conseguir identificar quais que são esses comportamentos que estão sendo desadaptativos, né? Que não está condizendo, não está conseguindo, aquela maneira que a pessoa não está conseguindo lidar direitinho com a situação ou com os sentimentos, com emoções dela. E tentar, pelo menos, corrigir a maior parte possível. Para ela amenizar conseguir, um pouco isso, minimizar o problema. Para ela conseguir identificar melhor o tipo de comportamento que está levando ela a ter as atitudes que estão negativas, que estão causando aquele resultado negativo na vida dela. Então o tratamento em si, por exemplo, uma cura de um transtorno de personalidade não existe. Tem tratamento, mas a cura, a gente mudar a personalidade de uma pessoa é uma coisa muito difícil. A gente pode tentar controlar e tentar equilibrar o máximo possível. O que se consegue, então, o máximo que se consegue é dar uma equilibrada nesse comportamento, né? Mas cura não há. Não existe. Então, assim, mudar a personalidade de uma pessoa, basicamente, é uma coisa muito difícil. Tem alguns relatos de casos que fala, tem algumas medicações que às vezes dá uma alteradinha na personalidade da pessoa, mas a personalidade em si, ela não... Eu, pelo menos, nunca vi um relato, nunca li nada sobre uma personalidade que conseguiu mudar completamente de uma para outra, de um tipo para outro. Acho que isso aí não tem jeito de fazer. Mais alguma coisa a respeito desse assunto que você gostaria de colocar, doutor Marcelo? Então, dos transtornos de personalidade, a gente tem 3 grupos. O primeiro grupo, mais relacionado com os tipos esquizotípico, né? Que parece a esquizofrenia, mas muita gente confunde. Então, aquelas pessoas que são mais tímidas, mais paranoicas, às vezes tem alguns comportamentos, vamos colocar esquisito mesmo, por isso que chama esquizofrenia. É esquisito. Mas não é um esquizofrênico em si. Não quer dizer que não vai virar, não quer dizer que não seja. Ainda há essa possibilidade desse transtorno de virar uma esquizofrenia? Sim, muitas vezes é um predisponente, é um preditor, na verdade. Certo. Precursor. Do grupo A, esse aí são os principais. Certo. A principal relação é com a parte esquizofrênica. Os do grupo B é mais com a parte afetiva, de humor, de impulsividade, de relacionamento, que é o antissocial, o borderline, que eu expliquei, o histriônico, que é aquela pessoa que é mais exibida, que gosta de ficar no centro das atenções, muitas vezes tem alguns comportamentos muitas vezes sexualmente inadequados, aquela pessoa sedutora, sem necessidade. Não necessariamente ela está fazendo aquilo para ganhar alguma coisa para ela, mas é uma maneira de lidar com algumas situações que ela não consegue fazer bem, então ela se expõe. Acaba que usa o corpo ou algum atributo físico que ela tenha para poder se destacar. A gente tem também o narcisista, que o próprio nome já fala, que é aquela pessoa que ela se coloca muito grandioso, uma percepção muito aumentada dela mesma. Dela própria. Acha que ela é a tal. Mais bonito, mais inteligente. Mais bonito, mais inteligente, o mais rico, mais importante. Certo. E os do grupo C? Lógico que assim, falando bem resumidamente, os do grupo C tem a personalidade dependente, que eu falei mais cedo. Sim. Tem a personalidade obsessivo-compulsiva, que é aquela pessoa, a dita perfeccionista, aquela pessoa que se preocupa tanto com os detalhes, com regra, com horário, com tempo, que muitas vezes o próprio objetivo da atividade é perdido durante isso aí. O que vem a ser a síndrome do pânico, por que ela surge? Então, a síndrome do pânico, em si, o episódio de pânico, por conceito, ele é caracterizado como uma sensação de desconforto muito intenso, que inclui sintoma principalmente cardiovascular, que é aquela falta de ar, muitas vezes um aperto no peito ou até dor no peito. Sim. Dor de cabeça, aquela sensação de pânico, de descontrole que a pessoa apresenta
durante esses episódios. Por conceito também, esse episódio ele começa sem ter um fator predisponente, ou seja, a pessoa está sentada no sofá assistindo televisão. O desconforto vai começando a aparecer e piora. Geralmente, até uns 10 minutos ele consegue chegar no pico desses sintomas aí. Então a pessoa descontrola, sai correndo de dentro de casa para tentar respirar, ou começa a chorar, ou às vezes até desmaia. Eu já vi bastante episódio. Sim. Dos mais variados sintomas. Assim, Causa também uma sensação de medo. Doutor É Marcelo. descontrole. O medo não é bem medo, é pavor. E o desconforto também, assim, isso é porque eu estou dizendo que eu percebi uma ocasião, da pessoa se começar a sentir mal no meio de um aglomerado de gente. Coisa Aí já interessante. dá aquele desespero, aquela coisa assim. Isso aí tem duas maneiras da gente colocar. Ou claustrofobia, que é uma fobia específica, não necessariamente um transtorno de pânico, uma síndrome do pânico, o episódio de pânico, na verdade, né? É uma fobia específica, é diferente. Ela pode levar a um sintoma de pânico, mas por si só não é uma síndrome do pânico. O caso que eu estou comentando de uma menina, era uma adolescente, ela teve um problema assim que, de certa forma, mexeu com ela. A partir de então, ela não queria ficar sozinha, mas quando ela estava em sala de aula e a mãe tinha que correr buscar porque ela sentia mal, ela não ia a show, ela não ia a cinema, que lá no meio ela, sabe, vinha logo essa sensação. Foi caracterizada na época como síndrome de pânico. Não sei Olha, se tem a ver. eu não sei se eu concordaria tanto, porque a síndrome do pânico em si, por conceito, é aquele episódio de desconforto que eu mencionei para a senhora aqui, que começa sem um fator desencadeante. Mas a Entendeu? síndrome do pânico Mas tem cura, tem o tratamento. episódio do pânico ele pode desencadear com vários tipos de problema. Sério. Um deles, o transtorno do estresse pós-traumático, transtorno do estresse agudo, fobia específica, social, aracnofobia, que é medo de aranha. Enfim, o episódio de pânico, a sensação de pânico, ela pode ser decorrente de vários tipos de transtorno. Mas por conceito, a síndrome do pânico é aquele ataque de pânico que acontece sem um fator desencadeante. Certo. E tem Tá. cura. Tem tratamento. Cura, Eu a maioria falei das cura, vezes. doutor Marcelo, tratamento, o senhor já colocou. Quero saber se tem cura a síndrome do Tem. pânico. Muitas vezes a gente consegue controlar isso aí de maneira que a pessoa, se tiver algum outro episódio durante a vida, vai ser raro. Certo. Mas a gente consegue controlar muito bem. Esquizofrenia, tem cura? Não. Infelizmente não. Esquizofrenia tem tratamento. A gente consegue controlar bem, mas acaba que hoje em dia a psiquiatria já está começando a entrar mais na parte neurobiológica. Sim. Então já estão começando a identificar certas alterações estruturais, principalmente no cérebro, de pessoas que têm esquizofrenia. Então, certas áreas do cérebro, principalmente associada com afeto, humor e impulsividade, que entra o comportamento junto, estão estruturalmente alteradas mesmo. Não é a nível só de neurotransmissor, não. É nível estrutural. Então a estrutura do cérebro dessas pessoas funciona diferente do resto. Certo. Então o tratamento disso aí acaba que a cura fica muito difícil. Só se a gente der um cérebro novo para ele. Então nós chegamos mais uma vez à conclusão que o que está aqui é o que temos de mais valioso, de mais importante. Mente, sangue e corpo são. Eu Acho que é o ditado gostaria, mais importante que existe. eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa para quem nos assiste. Então, o meu conselho, eu tô falando isso aqui de transtorno de personalidade não mais para preocupar o pessoal, para evitar de ficar procurando problema onde não tem, mas sempre que tiver alguma dúvida, procura o médico, de Consulte. preferência o psiquiatra, porque apesar de eu estar vendo que está melhorando bastante o nível de conhecimento do clínico geral e de todas as outras especialidades em cima do assunto, é bom conversar com o Mas é especialista. uma coisa segmentada, né, doutor Marcelo? Acaba que Então, tem alguns detalhezinhos que o especialista vai saber explicar melhor. eu acho Então, que se tiver alguma dúvida mesmo, com pode procurar a gente. transtornos mentais, quem trata são psiquiatras.
né? É quem tem realmente o conhecimento e o preparo necessário para conduzir e buscar o melhor caminho para essas pessoas. Eu te agradeço imensamente, doutor Marcelo, a sua presença aqui no nosso programa, e acho que nós ainda vamos ter muito que conversar daqui para frente a respeito desse assunto, que afinal de contas é do interesse de todos nós, é do interesse de toda a população. Com certeza você prestou um imenso favor esclarecendo tudo isso a mim e a todos nós. Espero que sim. Tá? Com certeza foi. Tá? Eu te agradeço muito. E nós encerramos então agora mais um programa, prometendo voltar em breve. Ok? Obrigada, até lá. Clínica de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutora Dr. Eduardo de Melo Ferreira. Conceitos inovadores ao seu alcance. Afinal de contas, beleza está nos mínimos detalhes. Agende já uma consulta. 3241-5758.